Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Cuidado de Valor. Cuidado de Valor é um ambiente inclusivo, onde a gente pretende dar voz às pessoas que estão ajudando na construção da entrega de valor para os pacientes. É uma iniciativa da Med Valor, onde a gente está selecionando os melhores conteúdos para poder chegar ao maior número de pessoas possível. Cuidado de Valor ele foi pensado para poder produzir conversas ricas com diferentes tipos de pessoas que estão na jornada, assim como a gente, entregando valor real para os pacientes, trazendo o tema para discussão, levantando assuntos importantes que precisam ser ditos para que cada vez torne-se mais comum, mais inclusivo e mais significante as conversas pensadas, centradas e orientadas para a entrega de valor real para o paciente e para a sociedade de um modo geral. Nesse primeiro episódio, não poderia ser diferente. Estamos trazendo alguém muito especial, alguém que iniciou a jornada propriamente dita comigo alguns anos atrás, na construção da entrega de valor do ponto de vista profissional, quando tiramos do papel e começamos a caminhada, a estrada para poder construir estratégias para poder entregar valor para os pacientes. Estão conosco hoje Naline Abdala. Naline Abdala é enfermeira, especialista em dados e análise de dados em saúde, e hoje vai estar nos brindando com essa honra de estar no primeiro episódio do Cuidado de Valor, para que a gente tenha uma conversa muito legal, muito leve, divertida, inclusive, que espero que seja a primeira de muitas. É isso aí, Naline? Isso aí. É um prazer estar aqui, Guilherme. O convite, assim, me deixou muito feliz em poder partilhar, né, de um assunto que, para mim, hoje é um norte que a gente tem para a nossa saúde, não só a saúde suplementar, mas a saúde como um todo, em todo o seu universo, em todo o seu ecossistema, vamos colocar assim. E é muito bom estar aqui com você hoje para a gente falar sobre isso. Bom, eu é que agradeço. Para mim é uma honra. Nós vamos relembrar aqui algumas histórias muito legais, vamos relembrar aqui algumas histórias que já vêm de alguns anos, o ponto da onde nossos caminhos profissionais se cruzaram, né? Então, até hoje, firme e forte. Eu sempre digo que é só o começo, né? Eu sempre digo que a gente está começando, está engateando ainda nessa estrada. Acho que a gente tem muita coisa para poder entregar para os nossos pacientes daqui. E por que não, né? Cada vez outros novos projetos. Eu vou fazer, primeiramente, uma breve contextualização do que a gente está falando, né? Tanto do cuidado de valor, do cuidado centrado no paciente, do cuidado orientado para a entrega de valor do paciente. Você que já nos acompanha, que acompanha a Med Valor, com certeza já viu muito conteúdo sobre isso, com certeza já viu a gente falando bastante sobre isso, mas algumas pessoas vão ter esse contato pela primeira vez aqui conosco através do primeiro episódio do Cuidado de Valor, e é importante dizer. Nós estamos abrindo uma caixa de ferramentas, né? Um paradigma, um conjunto de estratégias e de ações que orientam o jeito de cuidar. O cuidado de valor, ou, né, o VBHC, no seu acrônimo internacional, em inglês, o cuidado de saúde baseado em valor, ele equaciona toda a entrega do cuidado, posicionando o paciente no centro, sempre buscando entender quais são os interesses, qual que é a importância que existe para aquele paciente, para que ele receba o seu cuidado, mas que isso seja feito de uma maneira muito importante, assim como para mim e para a Naline, que trabalhamos em instituições de saúde, grandes operadores de saúde, que seja feito de uma forma eficiente, sem desperdícios, né, para que a gente consiga continuar se entregando cuidado. E também que isso seja pertinente, ou seja feito quando tiver que ser feito e não seja quando não tiver. Isso é o que nós vamos tentar trazer aqui, os mais diferentes assuntos. Eu acho que um ponto de partida muito legal para a nossa conversa com a Naline aqui hoje é pedir para ela contar para a gente um pouquinho. Acho que a primeira pergunta é, afinal de contas, né? O que é uma enfermeira analista de dados em saúde? Conta para a gente, Naline. É uma enfermeira que eu costumo dizer que ela é uma detetive, né? Então, ela procura, né, em registros, né, dos nossos pacientes, em informações que a gente consegue coletar a partir do cuidado prestado ao nosso paciente, insights relevantes, ou seja, ideias relevantes para melhorias do cuidado, né? Então, essa história de analista começou lá há alguns anos atrás, né? Só para não entregar os cabelos brancos que eu tenho hoje, mas que me trouxeram alguns. Então, eu iniciei com uma metodologia que vem, né, que é marcante, uma metodologia que trabalha, né, a análise de desfechos, né, a partir de desfechos clínicos, né? E isso, né, veio aguçando em mim essa necessidade de não só de mais conhecimento, porque eu venho
bem um pouco antes de uma auditoria, né, eu era um pouco enfermeira auditora, né, em que a gente focava-se muito na parte financeira, e aquilo eu nunca percebia a entrega para o paciente. Sempre qual o procedimento realizado, o que foi realizado, se realmente foi realizado, qual foi o pulso daquele procedimento, e o paciente, onde que ele estava nesse contexto. E isso foi me aguçando. Quando eu iniciei no projeto, né, dessa nova metodologia, eu comecei a perceber que a gente poderia analisar um pouco mais, são os desfechos. Ok, a gente se importava com o paciente, com qualidade e segurança, com eficiência, com medicina baseada em evidências, mas ainda parecia que ainda faltava algo nessa engrenagem. Mais sobre o paciente. O que realmente importava para aquele paciente? Será que esse desfecho realmente trouxe para o que o paciente queria, o objetivo final dele? É colocar na mesa o que que ele quer, né, e Exato. não o que a gente acha que ele deveria querer. Talvez essa seja, né, a grande virada quando a gente começa a trabalhar a saúde baseada em valor. A gente tem muito mania, né, profissional de saúde de uma forma geral, nós somos treinados para poder trabalhar dentro daquelas linhas, ou seja, de ter o entendimento, ter o saber, né. E aí quando eu coloco assim: "Não, mas não basta o que que você estudou durante anos, você tem que também entender que aquela pessoa ela tem o protagonismo dela, né, no que é importante". Pegando um exemplo, né, prático, será que pessoas, por exemplo, que realizam eu gosto desse exemplo, que é um exemplo, palpável, do sentido que, assim, a gente consegue ver pessoas que passaram, né, por uma situação semelhante. Uma paciente, por algum motivo, ter que fazer uma retirada da mama, normalmente, né, por algum tumor, alguma doença relacionada ao câncer, para ela, a cirurgia da retirada, né, daquele tumor tem uma perspectiva diferente de acordo com o momento da vida, de acordo com a idade, né. O que é importante para ela, aquilo vai mudar. A gente sempre fala assim: "Ah, mas todo mundo quer viver", sim, todo mundo quer viver, mas existem as coisas paralelas, como por exemplo, esteticamente, a relevância daquilo pode significar mais num determinado momento de vida para uma pessoa, e para uma mesma pessoa, num outro momento de vida, não ser tão relevante. Importante, eu acredito que sempre aquilo vai haver algum grau de importância, né, mas ele vai variando muito ao longo. Então é isso que você trouxe bem colocado aí sobre a questão do desfecho, né, que é o final, que é aquele resultado que a gente vai analisar. Você tinha começado a comentar um pouquinho sobre uma metodologia, a metodologia de renome internacional, que tem uma patente brasileira, né, que é o DRG. A metodologia ela vai envolver muito agrupamento, né, de pacientes que estejam numa condição de internação, por exemplo, hospitalar. Isso hoje já expandiu e muito, né? A gente está vendo lá no nosso dia a dia que como isso cresceu. Mas a história com o DRG, que foi a qual você começou a contar, ela é muito interessante porque ela começou a comparar coisas iguais, né. Talvez tenha sido uma das primeiras iniciativas, não foi mais ou menos isso? Exatamente. Conta pra É, gente mais. é exatamente isso. Comparar, né, acontecimentos semelhantes, com pacientes com perfis semelhantes, e agrupá-los, né, de forma que eu pudesse tornar isso mais homogêneo, né, porque a gente tinha uma heterogeneidade muito grande, né, quando era analisado um perfil um perfil epidemiológico, então ele homogeneizou, ou seja, agrupou pacientes semelhantes. E isso começou, né, essa foi o início de tudo, pelo menos assim, na minha história, porque ele começou a enxergar o paciente com a sua essência, com as suas comorbidades associadas, com a sua patologia principal. E como você citou, né, iniciou-se com casos agudos, ou seja, internações hospitalares, e hoje se expandiu para ciclos, né, muito maiores, ambulatoriais e tudo, né. Então isso foi o start, e para mim é importantíssimo, e até essa metodologia também já foi associada o que a gente chama, né, de valor, né, vamos colocar assim, associada a essa metodologia como se a gente tivesse agregado valor a ela. Então é importante falar da metodologia porque ela trouxe para a gente, ou seja, ela abriu o horizonte, foi mais um paradigma a ser quebrado, né, quando a gente iniciou essa análise por agrupamentos semelhantes de pacientes, com desfechos semelhantes, e obviamente, né, que a gente também sempre vai pensar nos custos, né, relacionados a esse grupo de pacientes.
E isso é muito interessante porque é um start, é uma troca, né? Uma virada da chave, uma mudança de paradigma que deixou muita gente instigada, mas que nos leva, que nos remete sempre a pensar, mas e o paciente? Ok, e o paciente? Normalmente as mudanças, as grandes mudanças, né, nós vamos voltar nessa parte, porque grandes mudanças usualmente geram incômodo, né? Incômodo nem sempre é incômodo do mal, às vezes o incômodo de sair da zona do conforto. Quem está tentando trazer algo novo, quem está tentando mudar uma maneira de se fazer algo que já é feito há muitos anos, normalmente tira, né, convida, eu não vou colocar tira, convida as pessoas a trabalharem mais, a se esforçarem mais, a se doarem mais. Mas nós vamos bater mais papo sobre isso ao longo da nossa conversa, que isso tem muito a ver com o restante da história que a gente vai contar aqui hoje. Trocando em miúdos, a metodologia, e estava falando então agora há pouco, né? É uma palavra que eu gosto muito, para o DRG especificamente. Começou a olhar para a individualidade, né? Começou a olhar para o indivíduo, começou a ver que aquela pessoa é de fato uma pessoa, né? É um ser humano ali, com todos os seus as suas singularidades, e como somos tão singulares, para poder comparar, precisávamos de procurar quem pelo menos parecia um pouquinho com o outro, e aí assim a gente conseguiu analisar dados em saúde, sua área, a qual eu me apaixonei alguns anos depois, também não vou revelar quantos, mas a qual me tornei também um grande admirador. E foi sim, né, um grande start para a gente aqui, para a nossa região, para o Brasil, né? Não vou dizer para o mundo, porque nós temos várias frentes que iniciaram, né, concomitantemente, mas sem dúvida é extremamente relevante para o mundo todo, né? Eu vou avançar nossa história agora alguns anos, né, no timeline aí. A gente vai contar um pouquinho, né? Vamos fazer um bate-papo aqui sobre o nosso ponto de convergência, sobre o momento onde a gente começou a trabalhar de fato junto, dentro de uma unidade hospitalar. Eu sou obrigado a contextualizar para vocês, né, que é um momento de transição profissional individual para mim, né? Eu estava sendo envolvido em funções e responsabilidades maiores. Não acho que sejam tão grandes quanto as de hoje, em termos de responsabilidade, mas sem dúvida traziam até mais desafios. Acho que muito ali pela ainda falta de ter sido experienciado, né? Eu estava literalmente muito no começo, a nossa história ela marca muito o meu começo do trabalho propriamente dito, e ela tem uma inflexão muito legal que foi a implementação do nosso escritório de valor, né? É o momento onde a gente quer trazer uma instância, né? Trazer um local para chamar de nosso. É nosso hoje, né? Tá lá bonitinho, com muito serviço, inclusive esperando. A Analine, eu vou deixar ela contar. Como é que foi sua visão naquela época? O que você sentiu? Conta um pouquinho daquele momento. Qual foi seu sentimento quando a gente passou por aquele turbilhão de coisa Sim, lá? foi muito interessante, porque eu vi no Guilherme uma chama, assim, sabe, de esperança. Meio maluca, né? Chama Mas esperança meio maluca. era alguém que, se me permite falar aqui, mas era alguém que inspirava. Inspirava e que era um visionário mesmo, que conseguia enxergar o futuro, as mudanças que já estavam ocorrendo, né, por todo mundo, como você mesmo disse, e que por vezes a gente estava um pouco alheio, vamos colocar assim. E eu enxerguei em você essa pessoa, de verdade mesmo. E como eu já estava consumindo muito conteúdo relacionado à saúde baseada em valor, e falei assim, nossa, eu tenho que encontrar alguém que compre essa ideia, que decida, né, estudar comigo, ir junto comigo nessa empreitada, nessa ideia maluca, vamos colocar assim, que era uma Desde de ser um pouco maluca também. que era uma novidade assim para muita gente e para alguns naquele momento foi um pouco confuso, né, para perceber qual que era o real significado. Eu falei assim, olha, eu vou começar a mandar uns links para ele. Vou plantar uma semente. Dar uma semente ali, porque eu acho que ali o solo é fértil. Eu falei assim, olha, ele está na mudança, ele está engajado, eu acho que agora é o momento, eu vou dar esse tiro que eu sabia que não era no escuro, falei assim, eu vou mandar os links. Comecei a enviar os links e tudo, de repente, Guilherme me chama para conversar, vem cá, vamos falar sobre isso.
Foi legal isso. Foi. E assim, eu falei, nossa, e agora, né? Mas a receptividade foi maravilhosa, queria te agradecer isso. E você comprou a ideia logo de imediato, né? E junto comigo, até mais que eu, começou a estudar aquilo incessantemente. Isso foi muito bacana, porque aí você comprou a ideia e daquela forma mágica, porque eu não vou colocar maluco, para mim foi mágico, foi como um passe de mágica, assim. Uma mágica maluca. Exato. Eu vou insistir ainda A gente juntou três setores, 3 pessoas relacionadas a dados, informação e saúde, né? Um pouco da engenharia de produção, um pouco da enfermagem, um pouco da tecnologia da informação, o doutor Guilherme inspirando e liderando, que isso é o que te marca assim mesmo. E aí fomos para dentro de uma sala e pregamos uma plaquinha, escritório de valor. Aí a sala era a minha sala. Era a sala da diretoria técnica. Exatamente. Eu não esqueço que foi uma das coisas mais legais assim, dessa história, é que como a gente não tinha nem o espaço e era um momento de mudança de fato, a sala hoje ela já não é mais utilizada para esses fins, nós mudamos até mesmo, né, nós estamos mudando essa história da unidade hospitalar há 3 anos? Certo, eu sei que 3 anos atrás, e a sala, ela é uma sala que existe, que foi projetada para a direção técnica do hospital, ou seja, a diretoria médica, né, o responsável médico pela instituição, que era o cargo que eu estava ocupando na ocasião. E como a gente tinha falta do espaço, eu lembro de eu arrancando a placa. A placa, gente, eu não estraguei a placa, pelo amor de Deus, meus chefes, se escutarem isso na ocasião, tá? Não danifiquei a placa. Ela é uma placa coladinha na porta, e ela é feita para isso, né? Para ser substituída à medida que vai mudando. E foi muito legal que a gente tirou e falou: mas aqui agora é o escritório de valor, vamos pedir uma placa e bora, vamos começar a trabalhar aqui. E só que hoje a gente já acho que talvez tenha um pouco de tranquilidade, mas eu sabia um total de 0 sobre o escritório de valor. Mesmo tendo lido, né, todos os livros de Sivaldo, inclusive eu lembro de muitos deles, eu lembro das reportagens do grupo que a gente trabalha até hoje, parceiros, grandes parceiros nossos, né, que com certeza vão estar acompanhando esse primeiro podcast conosco, e vocês fazem parte da história também por isso. Eu lembro de ver esse link e de entender, né, a sua proposta. O que você colocou da liderança, da inspiração. Eu não só agradeço, como eu coloco isso como um reforço. É algo que eu me proponho a fazer hoje. E já anos depois, né, a gente estabeleceu, né, o nosso projeto hoje já está bem mais robusto, bem mais interessante, e o cargo está lá, né, o nome não fomos nem nós que inventamos, né, sobre líder, né, do escritório de valor, que faz justamente isso, que enxerga pessoas que têm o potencial que a Nadine tem, pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que estão motivadas, engajadas, coloca todo mundo para poder trabalhar junto. Se o objetivo for legal, gente, tá certo. Hoje nós estamos apontando aqui uma coisa que, para muitos, né, vocês é um oceano desconhecido. Falar mesmo de cuidar de saúde baseado em valor, de VBHC, é difícil, porque falta tangibilidade, né, difícil de encostar. Então, a gente tem essa missão de ficar sempre inspirando e trazendo novas pessoas para o jogo. Mas e aí, vamos voltar lá para a nossa história. Começamos a trabalhar nessa sala. Você já trouxe muito bem os exemplos da nossa então equipe. Fazia todo sentido. Para mim faz sentido hoje a equipe, né? Tinha os elementos que a gente precisava, né? Exatamente. Com pouco conhecimento que a gente tinha, né, nós arriscamos e arriscamos certo. Porque é o que você falou, né? São pessoas... O que a gente precisaria era de pessoas engajadas, competentes e engajadas. E a gente criou uma equipe exatamente assim, competente e engajada, dispostas a mergulhar nesse oceano desconhecido, que na verdade, porque é uma imensidão de conhecimento, a gente precisava estudar. Então a gente baseou no livro. Exato. A nossa base foi de muito estudo, ainda tá? Eu, pelo menos, eu sei que você também não, a gente não para de estudar. Hoje mesmo estava estudando assim incessantemente, exatamente para trazer melhorias, para entender o panorama hoje atual, trazer para a nossa realidade, que é muito importante, né? E é isso, a nossa base foi fomentada através de pessoas engajadas, competentes e com muito estudo. Isso é muito gratificante ver hoje, né? Eu vejo com muito carinho também. Eu acho que hoje, para mim, estar falando para outras pessoas essa história é uma oportunidade.
oportunidade não só de talvez de inspirar outras pessoas a começarem ideias malucas com pessoas legais, desde que elas tenham propósito interessante, mas a oportunidade de contar uma coisa que simplesmente mudou toda a trajetória, minha trajetória pessoal e profissional. Eu reorientei minha vida inteira. Não pelo cuidado de saúde baseado em valor, não pelo escritório de valor, não pela gestão. Eu reorientei minha vida toda por um conjunto disso tudo. Foi a soma, né, essa química toda aí, começar a ver os primeiros resultados. A gente já contou sobre isso num outro tipo de conteúdo, né? Foi até aqui desse mesmo local que a gente está. Foi um momento legal que eu contei um pouquinho dessa história, mas eu acho que para mim é muito gratificante. Dando uma aceleradinha na nossa linha do tempo, nós começamos, no meio desse tanto de estudo, tem um outro momento marcante que eu resgato, foi um momento que a gente conversou com o pessoal de São Paulo, né, da Federação de São Paulo, da FESP, e foi até uma oportunidade que foi criada, né, pela nossa grande chefa, mentora, né, que está à frente de todo o braço executivo hoje da nossa operadora de referência, fez um convite, eu acho que isso é do interesse de vocês. Inclusive, deixei registrado aqui meu agradecimento à pessoa que sempre me motivou muito a conhecer coisas só pelo receber o e-mail, né, de encaminhar coisas que a gente precisaria de ver. Mas eu lembro de ser provocado a escutar um pessoal que já falava sobre escritório de valor e já falava sobre cuidado de saúde baseado em valor. E nesse convite, nesse e-mail, né, era um convite para uma reunião, uma espécie de, literalmente, uma consultoria grátis, vamos dizer assim, né? Exato. Dentro do cooperativismo, do ambiente que a gente se encontra, isso é muito comum, né? A troca de experiência, né, o conhecido como benchmarking, ele passa a ser muitas vezes ativo, ao invés de ser passivo. Muitas vezes não precisa nem se pedir ajuda, a ajuda é oferecida. Isso é realmente muito legal. E foi isso que aconteceu na ocasião, foi quando a gente ganhou alguns degraus de maturidade, entendendo que nós estávamos fazendo a coisa certa, mas nós estávamos, talvez, ali com a mira um pouco mais estreita do que devia ser. O que eu estou falando, né? Em nossas conversas, a gente entendeu que olhar para uma unidade de saúde, por mais importante que ela seja, que era o hospital, estava um pouco aquém do que era necessário para poder construir jornadas de valor com o paciente. A gente tinha que mudar, a gente tinha que mudar para o cérebro da operação, para onde construía toda a estratégia, e a gente tinha que ser parte dessa estratégia. E aí, como é que foi naquela época? Aí foi frio da barriga, mas... Exatamente. Mas você. Exatamente. Uma das coisas que são muito relevantes para a saúde baseada em valor é a troca de experiências, né? Então, assim, a gente se fortaleceu e cresceu muito com essas trocas de experiência. A gente começou, né, com essa troca de experiência com São Paulo, né, que você se referiu, e foi muito interessante, porque é exatamente isso. A gente começou a expandir a nossa visão, a perceber que não era apenas aquele momento em que o paciente vivia dentro da unidade hospitalar, e sim durante toda uma jornada. E a jornada significava conectar diversos, vamos colocar assim, players, né, participantes ali, né, diversos prestadores, que a gente costuma dizer. E aí, a partir disso aí, a coisa foi ficando mais séria. O frio na barriga veio. Quando a gente mudou, né, que a gente mudou para o cerne, né, para o cérebro, vamos colocar assim, as coisas ficaram mais amplas e tudo aquilo começou a fazer sentido. Pelo menos eu senti muito isso. Tudo começou a fazer muito sentido. Essa conexão, esse objetivo que a saúde baseada em valor traz, né, de conseguir visualizar como um todo, o paciente como um todo, em toda a sua universalidade, de forma longitudinal, que a gente sempre fala. Então, isso foi muito relevante. A seguir, veio Porto Alegre, né? Que também trouxe, você pode falar sobre isso muito melhor que eu, o tanto de informação, tanto de conteúdo, tanto que a troca de experiência nos engrandeceu. A troca de experiência, ela funciona como... Eu não vou chamar de atalho, porque eu não gosto de atalhos, né? Mas ela é uma enzima, ela potencializa muito, até mesmo o próprio estudo tradicional, né? Porque quando a gente consegue encontrar alguém que já está fazendo aquela técnica ou aquele método ou aquele projeto, a pessoa normalmente ela vem com a teoria já experienciada, ou seja, a teoria que vai funcionar, né? Ela já mastiga para a gente e conta para a gente os erros. Então, quem já estava implementando estruturas de escritório de valor, de saúde baseada em valor, dentro de operadoras de plano de saúde, dentro de cooperativas, dentro de hospitais, já tinha errado. E nós encontramos
algumas pessoas que já estavam fazendo isso há mais tempo, felizmente, estamos entre os primeiros, né? A gente pode ter esse orgulho, já estão ajudando gente, inclusive, isso é muito legal, mas na ocasião a gente teve esse privilégio. Até aqui, assim, né, é uma coisa um pouco distante, talvez para quem não seja da área, não vivencia essa questão ali no dia a dia. O que que nós estamos falando dessa transição de cérebro da operação, tá? Só para poder a gente contextualizar um pouquinho disso, que eu acho que é muito legal a gente conseguir conectar. Eu disse que isso aqui é inclusivo, eu disse que o bate-papo daqui é para todo mundo, então a gente tem que conseguir alcançar todo mundo em termos de palavras, em termos de ideias. A gente vive muito isso, então às vezes pulamos, né, algumas pequenas detalhes ali na conversa. Hospitais, né, de um modo geral, ou clínicas, ambulatórios, né, a gente conhece como unidades prestadoras, né? Quem está de fato ali é o prédio, vamos dizer assim, que tem dentro dele profissionais da saúde, sempre falo isso, profissionais da saúde, não necessariamente vão ter um diploma da área de saúde, eles trabalham com saúde, então administrativo, né, tá ali lidando também, são profissionais da saúde, então tá ali conosco, fazendo a entrega desse cuidado. E esses prédios, essas unidades, é bem comum na nossa região, principalmente, que elas respondam a mantenedoras, ou seja, instituições podem ser operadoras de plano de saúde, pode ser entidades filantrópicas, pode ser uma própria gestão pública, por exemplo, a Secretaria, né, Municipal de Saúde, que é quem é a mantenedora, a controladora daquela unidade, daquele prédio, né, vamos dizer assim, que tem pessoas ali dentro entregando cuidado. Quando a gente se liga, né, só a unidade, começou a nossa história, a gente vê um recorte do paciente. A gente vê um pequeno trecho do filme, né, que é o que você comentou. A gente vê ali no momento do agravo, ou seja, na hora que ele precisou de um hospital. Só que eu não consigo ver o antes, eu não consigo ver o depois. E para poder fazer a entrega de valor, tem que ver o antes e depois. A jornada a gente tem que ver ela como um todo, né? Tem que ver como é que ele chegou ali, o que levou ele até ali, como é que era a vida dele, e o depois, como é que ele ficou, os desfechos depois dali. Então, essa maturidade que a gente teve lá atrás, com a troca de experiência, foi que permitiu que, no nosso caso, a nossa unidade hospitalar, ela é ligada a uma operadora de planos de saúde, a referência da nossa região, responsável por mais de 70 mil vidas, né? A forma como a gente se refere aos pacientes, a contagem, né, numérica, nós chamamos das vidas. Então, responsável por garantir cuidado e acesso à saúde a mais de 70 mil pessoas na região. Quando a gente passa para esse lado, né, quando eu digo que a coisa ficou mais séria, quando a gente passa para esse lado da entrega, é porque nós começamos a fazer o que de fato que a gente faz agora, que é construção de estratégias. Sério? Né? Então, tudo isso é sobre construir estratégia, tudo isso, né? Sobre construir estratégia. Nós passamos o dia inteiro, aí eu vou querer muito a opinião da Annalise sobre isso, que foi um momento para mim transformador, um momento profissional onde eu consegui entender o que era o trabalho, né? O que eu estou fazendo aqui, no final das contas? O Guilherme está trabalhando com o quê? É a pergunta que eu escutava direto, escuta ainda, tá, gente? Muitas vezes. O Guilherme está mexendo com o quê? O Guilherme começou a desenhar estratégias de saúde com pessoas maravilhosas que foi encontrando pelo caminho. E aí? O que você acha das nossas estratégias? Você vê dessa forma também? Nós estamos construindo estratégia ou algo diferente? O que você acha? Exatamente isso. São estratégias, né, para entrega de valor para os nossos pacientes e que sempre estão ligadas a, como o Guilherme falou, sempre estão ligadas a essas referências, a esses prestadores. Então, a gente, né, hoje, como escritório de valor, a gente ajuda na coprodução. Né? Ótimo. A gente Gostei. Gostei, vou usar o termo. a gente é um coprodutor. Por quê? A gente precisa desses parceiros aliados a nós para construir essas estratégias. O escritório ele funciona como um amparo, como um mentor, né? Eu acho que a gente tem muito esse papel de estar ao lado, mas eu preciso deles. Por quê? Se eu não tiver com eles ao lado, a construção dessa estratégia não for ao lado dos prestadores ou das pessoas que estão ali diretamente ligadas ao paciente, elas não vão fluir, porque realmente quem está lá é quem sabe a verdadeira dor. E aí o valor é isso, a gente
traça a partir disso. Onde está doendo mais? Vamos colocar assim. Onde dói mais? E aí eu acho que as nossas estratégias, inclusive, elas partiram disso. Onde que está doendo mais? Onde é a nossa... Por onde eu começo? Exato. Porque problema a gente tem muito Exato, para mas resolver. onde está doendo mais? E os dados dizem. Exatamente. Associado aos dados. Por isso que a gente coproduz. Porque eu vou munir, né, vamos colocar assim, os parceiros, eu vou munir os parceiros com informações, com dados, né, coesos, corretos, validados, né, analisados por nós, e estar ao lado deles que sabem realmente o que está causando ali aquela dor, para tentar, né, tentar desenvolver estratégias, né? Então é isso. Eu acho que hoje eu tenho assim muito esse conceito. Eu sou uma coprodutora. Eu gostei do coprodutor. Eu acho que conectou até com o conteúdo que agora que é algo que a gente está usando, né, muito. A coprodução, né, vamos colocar de uma forma prática. Eu achei o termo fantástico porque se a gente se posiciona somente como estrategista, né, eu estou pensando e dizendo o que tem que ser feito baseado, né, em dados, mas a coprodução significa que eu também arregaço a manga e põe a mão na massa se precisar, né? Nós somos um escritório de valores que se posiciona como um hub estratégico dentro de operadoras de plano de saúde, dentro de secretarias de saúde, dentro de qualquer entidade que tenha que garantir acesso, funcionando como hub de apoio a desenhos de estratégia para resolver problemas, tá? Nós passamos o dia inteiro procurando problemas que estão gerando impacto, estão gerando desequilíbrio, só que nós resolvemos o problema numa perspectiva diferente. O problema é na perspectiva do paciente, não necessariamente da perspectiva de quem está pagando pela saúde, ou ou do hospital, ou da operadora. Nós resolvemos sempre, né, da perspectiva do paciente. E tentamos doutrinar e provar que o problema do paciente é sempre o nosso maior problema. Essa que é a parte mágica de entender, né? Quando nós aprendemos a ouvir e colocar o paciente como arquiteto do seu próprio cuidado, é o momento em que o nosso problema começa a ser magicamente resolvido, né? É engraçado. Basta dar a voz que a gente recebe o caminho. Assim, nós estamos caminhando para uma parte de despedida do nosso primeiro episódio, mas eu ainda tenho a vontade da gente conversar sobre mais um ponto que na Lina não vale, porque na Lina já me conhece, do dia a dia, já conhece. Eu sou uma pessoa muito apegada, vamos dizer assim, aonde a pessoa se vê daqui a X tempo, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano. Eu tenho planos para mim até para daqui a 1 hora, para daqui a 1 ano, para daqui a 5, daqui a 10. Aonde você vai estar daqui a 5 anos? Minha braço direita. Aonde você se vê daqui a 5 anos? Uma coisa que eu sempre falo sobre o futuro, que ele é construído, ele baseia-se, né, em ações que você desenvolve no presente. Então, é aquele, eu planto, vai colher. Então, assim, eu hoje, né, me baseio em ações que são voltadas para vamos colocar, uma entrega de valor aos nossos pacientes, aos nossos beneficiários, né? E eu espero daqui 5 anos ver o resultado disso tudo, ver esse ciclo que a gente hoje, né, tenta alicerçar em desenvolvimento. Sei que com isso é quase uma consequência que as relações profissionais, vamos colocar as hierarquias, isso é consequência, mas a parte de que eu consegui enxergar no futuro, que no futuro, todas essas ações que a gente tem lutado tanto, né, para ouvir o paciente, para colocar ele no centro do cuidado, que são, na verdade, todos os conceitos da saúde baseada em valor em pleno funcionamento. Como a gente vê em outros países, né, como a gente vê uma agenda de valor, né, a pleno vapor, funcionando como parte da cultura, né, como parte da cultura do nosso país. Então, eu me vejo assim, trabalhando com saúde, entregando valor e
como uma referência e Com expert na certeza. área de análise de dados. Com certeza, com certeza, porque a gente só vai agregando e agregando conhecimento. E aí aquela curva do aprendizado que a gente sempre cita, né, a gente vai só exponenciando o conhecimento e exponenciando também o nosso potencial profissional. E é isso, espero estarmos juntos colhendo esses frutos. Se Deus quiser, vamos colher alguns do caminho, né? A colheita ela vem no caminho, mas observa que mesmo num plano de vida, a tranquilidade com que você fala em ver resultado em 5 anos num mundo que é cada vez mais imediatista e mais ansioso. Inclusive, eu me encontro no meio deles também, dos imediatistas e ansiosos, mas a saúde baseada em valor, ela tem essa parte mágica também, né? Ciclos completos de cuidado, jornadas de vida, resultados a longo prazo, resultados de verdade, resultados duradouros, construção, suor, lágrimas, mais suor, demora, gente, né? O que a Analine trouxe aqui, acho que reflete muito bem o que é um trabalho de mudança de cultura, construção de cultura. Quando a gente pergunta para uma pessoa, já você vem 5 anos, e aí você fala com essa naturalidade sobre coleta de resultados, parece impensável em outras áreas, né? Talvez quando se for pensar dentro da área comercial, de uma área empresarial, pô, em 5 anos se não colher resultado, eu quebro. Saúde é diferente. Saúde, a gente joga a sementinha lá na frente para que aquilo venha, quem sabe dessa forma, né? Seja realmente um único caminho. Não sou um defensor de que existem únicos caminhos para as coisas, mas não vou colocar como um caminho então, não. Vou colocar como seja uma via principal para a construção de saúde de verdade a nível populacional, a nível mundial, né? Usei esse exemplo hoje de manhã em uma das reuniões que eu fiz, que ao trazer soluções e estratégias, eu tenho a metodologia de andar sempre com uma semente, né, um bolso cheio de semente, com algumas mudas que eu aguento carregar e com um cartão de crédito para poder comprar uma árvore pronta se precisar. Então, essa é a minha técnica de trabalho hoje, né? E eu acho que reflete muito a sua visão de futuro, porque a semente eu estou jogando. Eu vou ver daqui a alguns anos. As mudas é aquilo que a gente precisa de reorientar um pouquinho mais rápido. A gente plantou algumas, né? Eu lembro aqui de cabeça de umas 8 ou 9 mudas aí, bem implantadas. De vez em quando a gente tem que comprar uma árvore, né? Claro. Mesmo que custe caro, mas que esteja pronto para poder trazer uma solução de uma dor imediata, porque tem dor, gente, que não dá para esperar. Então, nós somos profissionais de saúde que fazemos estratégias centradas no paciente para entrega de valor real. Convidamos a todos vocês que trabalham ou não com saúde a nos apoiar, a falar sobre, a provocar as pessoas que estejam envolvidas no processo de cuidado de vocês a saberem se elas conhecem, se elas já ouviram falar, a procurar conteúdo sobre, a nos acompanhar, porque aqui vai ter muito conteúdo, muito mais gente legal. Espero estar com a Analine também, né, em breve, em outras ocasiões, quem sabe com mais pessoas. Meu sonho é trazer aqui um paciente. Eu quero muito ter essa oportunidade de ouvir e conversar sobre esse assunto da perspectiva do paciente, e eu acho que nós vamos realizar isso. Eu queria agradecer imensamente o carinho, a disponibilidade, a presença, tá, Analine, sua, de estar aqui, ter me dado essa honra. Eu digo que é uma honra, você sabe que é uma honra real estar com a pessoa que me mandou aquele WhatsApp maluco para poder olhar um link que hoje trabalha comigo todos os dias, e eu sei que a gente está mudando a vida de muita gente, nós vamos mudar a vida de muito mais, viu? Muito obrigado, Aline. Eu que agradeço. Tamo junto. Pessoal, até a próxima. Espero vocês quando a gente estiver com o nosso próximo convidado. E nós vamos movimentando nossas redes, vamos comentando por lá. Estamos abertos a toda sugestão. Quem que você quer ver aqui com a gente? Quem que você já pensou em ouvir falar sobre cuidado de valor? Conta lá pra gente. Grande abraço. Até a próxima. Valeu.